Bom dia, eu sou o professor Batalha, vocês já me conhecem. Hoje vou fazer a nossa primeira aula revisional sobre redação narrativa. Bacana? Vamos lembrar os conceitos, as características, as estruturas. Vamos aos poucos. A primeira coisa que nós temos em mente que a característica básica da redação narrativa é se debruçar sobre um fato. Ao se debruçar sobre o fato, o ato em si indica que eu tenho que entender outros elementos que vão se relacionar. Por exemplo, onde o fato aconteceu, quando o fato aconteceu, como o fato aconteceu e com quem o fato aconteceu. Essas são as premissas básicas, as características básicas de uma redação narrativa. E o que é narração? Narrar alguma coisa é contar. Por exemplo, uma novela possui uma estrutura narrativa, é uma redação narrativa em si só. Lá eu encontro fatos, lá eu encontro onde esses fatos aconteceram ou estão acontecendo, quando se é presente, passado, futuro, como esses fatos acontecem e com quem esses fatos acontecem. Por exemplo, um jogo de futebol é uma narrativa, porque tem todos esses elementos básicos da narrativa. Todos. Né? Onde, quando, como, com quem e por aí vai. Por ser a redação narrativa ter por princípio narrar fatos, eu vou lidar, sobretudo, com uma classe gramatical chamada verbo. Bacana? O verbo é a classe gramatical que, sobretudo, lidar com ação. Vai lidar com ação. Ele pode fazer outras coisas. Ele pode indicar fenômeno da natureza, ele pode ligar um sujeito a uma determinada característica, um verbo de ligação, ele pode fazer outras coisas. Mas, sobretudo, ele entende, a função dele é produzir ação. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano dormiu, acordou, brincou, comeu, fulano está praticando ações. Então, a classe gramatical que você mais irá encontrar na redação narrativa é o verbo. Bacana? Então, a princípio, o que temos que entender é que esses elementos são necessários na composição de qualquer texto narrativo. Que pode ser uma crônica, que pode ser uma novela, que pode ser um romance, que pode ser um conto e por aí vai. Bacana? Então entendemos que a narrativa se dá através desses elementos básicos. Partindo do princípio que esse elemento produz esse elemento, que produz esse elemento, que produz esse elemento, que produz esse elemento. Não necessariamente nessa ordem. Mas uma coisa vai desencadear a outra. Portanto, redação narrativa é contar uma história. Toda vez que eu estou contando uma história, posso estar contando uma fofoca, por si só eu já estou fazendo uma redação narrativa. Lembram quando nós discutimos isso? Uma fábula é uma redação narrativa. É claro que dentro dos textos narrativos existem tipos de textos. E aí esses textos vão subdividirem em características específicas. Por exemplo, a fábula tem suas características além dessas específicas. A novela, a mesma coisa, o conto, mas todas elas vão lidar com esses elementos. Bacana? Nosso próximo passo vai ser sobre a estrutura. Partindo desse princípio, nós vamos discutir agora a estrutura.